Oi, amores, conversar um pouquinho aqui rapidinho com vocês. Eu não lembro se eu falei ontem do Zezinho, tá tudo bem com ele. Ele foi estubado já, graças a Deus. Não perdeu muito peso. Eu não lembro se eu comentei, mas tá tudo bem. Se Deus quiser, logo, logo ele vai estar aqui com a gente. Sobre o que aconteceu, né? O ano passado, eu sempre falo aqui pra vocês, né, que tudo é um milagre, né? Como disse Albert Einstein, tudo é um milagre. A gente vive no milagre o tempo todo. O milagre de acordar, abrir os olhos, quando você passa numa entrevista de emprego, quando você muda, quando você consegue comprar o seu carro, sua casa, tudo é um milagre porque é a permissão dele. Por que eu tô falando isso? Eu sempre acreditei muito nisso. O ano passado eu tive um aborto espontâneo, né? E talvez se tivesse virado essa gravidez, o meu bebê ele teria algum tipo de anomalia ou incompatível à vida, né? Aquelas crianças talvez que nascem ou morrem, neonate, ou como é que fala? Ou aquelas crianças que ficam completamente dependentes de aparelhos para respirar, crianças que não movem a cabeça, crianças que vivem a vida sem se mexer, se alimentando via sonda, que às vezes não chega nem a 10 anos de idade. Talvez tudo isso, não dá para saber. Por isso que eu falo E era uma gravidez super desejada. Então eu falo que não era para ser. Sofremos, choramos, ficamos depressivos pós a perda. E aí tá o X da questão. Eu sofri demais, porque eu tive um aborto espontâneo em casa. Eu tive a dor de um parto natural. Foram horas de dores, horas e horas. Eu fiquei 3 horas no chuveiro, 4 horas sentada no vaso para poder eliminar. Não desejo isso pra ninguém. Então eu acabei ficando traumatizada, muito traumatizada, né? Fiquei aí depressiva, acho que uns 2 meses. Meu marido ficou de cama uma semana. Foi muito triste assim, enfim. Passou, falei, não quero mais ter filho. Eu fiquei muito traumatizada por conta da idade, que eu sabia se eu engravidasse ia ter problemas, por conta da idade, os óvulos já não é tão bom. E eu fiquei muito preocupada. Eu falei, não quero ter mais filhos. E aí veio essa gravidez inesperada. No começo, na primeira semana, fiquei completamente transtornada, porque eu já sabia que ia acontecer várias coisas por eu ter 43 anos, que eu pensei, não vai ser nada fácil, porque cada gestação é uma gestação. O da minha Duda eu já tive problemas com 33 anos, eu tive placenta descolada, placenta prévia, fiquei praticamente os 9 meses, ela nasceu de 38 semanas, eu tive hemorragia todos os meses, então eu ficava mais internada do que em casa. Enfim, deu tudo certo. Então eu já sabia que não seria nada fácil, que eu teria que passar. Mas o meu filho, o Zé, era tudo que eu sempre quis na minha vida. Tudo. Vou falar pra vocês. Então, vamos lá. No meu subconsciente, com certeza, estava lá já. Então, quando eu falo que tudo é um milagre, ele me escolheu para ser a mãe dele, né? Nossas histórias já está escrita de todo ser humano. Só que nós temos livre arbítrio para fazer o que quiser, né? E claro, quando eu descobri que estava grávida, né, até o processo da aceitação da gravidez, meu Deus, o medo de você fazer um ultrassom e dar tudo errado. Então, aí depois veio o medo da descoberta do T21, que foi um susto, o medo do desconhecido. Porque até então você não conhece nada sobre o assunto, você nunca ouviu falar, você nunca pesquisou. Então foram 2 processos aí nesse tempo, nesse mês, para poder assimilar tudo.
Então, aí foram vários processos, aí cada exame, uma dor no coração, cada ultrassom, cada morfológico, era um sofrimento meu e do meu marido, que a gente não sabia o que esperar. Então, até então era tudo novo. Então, para mim foi muito assim desgastante os 8 meses. Fora o polidrame, que nem eu falo sobre alimentação natural. Se eu fosse uma pessoa sedentária e nunca tivesse feito uma alimentação saudável, com certeza eu teria problemas gravíssimos, como hipertensão, diabetes gestacional, que era o mais perigoso, porque pressão alta, uma gravidez mata a mãe, pré-eclâmpsia. Então isso tudo ajudou. Parece que meu corpo já estava se preparando, porque fazia mais de um ano que eu não tomava uma gota de álcool, de refrigerante, me alimentando super bem. Então meu corpo, e até o meu médico ficava indignado, porque eu estou indignado, porque como isso? Ele ficava toda vez que ele fazia meus exames, ele, você não tem nenhuma alteração, você tá ótima. Nossa, não, é impossível, tanto que eles pegaram minha placenta para estudo, porque não tinha nenhum problema, não tinha nada, tava intacta, tava zerada, tava nova, e eu não tive nenhum problema de nada. É por isso que eu falo da alimentação. Se eu fosse uma pessoa sedentária, tivesse uma alimentação horrível, tudo seria diferente, poderia ter mudado toda a história. O bebê nasceu forte, quase 3 quilos. A maioria dos bebês que nascem prematuro nasce com 1 quilo, 900 gramas, 1.200. Ele nasceu com quase 3 quilos. É um peso de um bebê com 38, 40 semanas. Isso ajudou muito nessa questão aí. Então, meu corpo já estava se preparando sem... Então, por isso que eu falo, tudo é um milagre nas nossas vidas, desde quando a gente acorda. É um milagre estar respirando, é um milagre poder estar comendo, tudo é um milagre, tudo é a permissão. Eu sempre acreditei nisso, eu sou muito ligada a energias positivas, a energia de um ser maior, de fé, e tudo começou a entrar na minha cabeça, tudo começou a fazer sentido. E aí eu pensei, o Zé é meu amor, é meu maior amor, eu fico até emocionada de falar. Ele era tudo o que eu queria. Toda vez que eu penso nisso, era tudo que eu precisava na minha vida. Era. Voltei, respirei. Então, vocês acreditam em encontro de almas? Para mim é um encontro de almas. Ele é tudo que eu sempre quis no meu subconsciente. Depois eu comecei a entender, lembrar do meu passado, das coisas que aconteceram, da minha infância, e ele veio para fechar aí, né? Ele veio para fechar isso aí. Uma dor interna que eu tinha do meu passado, isso depois eu conto uma outra hora. Ele veio mesmo pra... É difícil falar. Encontro de almas, vocês nunca vão entender isso. Então ele era tudo que eu queria. Meu Zé, meu amor, meu sonho. Só isso, gente. Então é isso, gente, tá? Vou fazer minhas coisinhas aqui, daí depois eu volto a falar com vocês. E a questão que eu falo pra vocês, que nós temos livre arbítrio pra fazer o que quiser. Às vezes acontece algo na sua vida que Deus tá mandando, Deus preparou e te mandou algo, seja lá o que for, e você dispensa. Não quero, né? Lá depois a gente paga de alguma forma. Pode ser aqui nessa vida ou em outra vida. Então tudo que você receber, receba. É que às vezes as pessoas não pensam nisso. Mas comecem a estudar sobre. É isso. Às vezes Deus manda e você dispensa. E depois lá na frente ou em outra vida você vai acertar.